um grande amigo que nós temos de muito tempo já. Aproveitar e agradecer logo a ele aqui o presente, né? Ganhei um boné aqui personalizado da Clínica Vida, né? Que é justamente a clínica aonde atende o doutor Breno Ferraz, e hoje a gente tá para falar sobre a saúde do homem. Estamos vivenciando esse Novembro Azul que muita gente fala, né? Da prevenção da questão do câncer da próstata, enfim, mas a saúde do homem como um todo, ela também é discutida durante todo esse mês. Doutor Breno, seja bem-vindo, boa tarde, muito obrigado por ter tirado esse tempinho dessa vida corrida que é a vida de médico, mas para justamente passar essa mensagem, né, para os nossos ouvintes, principalmente para os homens, né, que são teimosos ainda. Com certeza. Né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo. Eu chamo amigo pela nossa proximidade mesmo, e parabéns aí pelo programa mais uma vez. Obrigado. Parabéns por falar de saúde há tanto tempo, né, que você vem falando. Isso, exatamente. De cuidados. Estamos lá. Eu estava recordando esse final de semana, né, conversando com o Hugo Leonardo, dizendo, olha, nós temos o programa há 10 anos lá, o programa falando de saúde, e o primeiro entrevistado dele do programa foi justamente o doutor Breno, que nos deu essa honra de ser o médico que deu pontapé junto conosco, e lhe agradeço de antemão, desde já, que é sucesso, e até hoje. E parabéns por essa trajetória, parabéns pela Rádio Cultura também por entregar tanto assim, né, por continuar nessa luta de trazer informação, de trazer as coisas que possam ajudar as pessoas a serem melhores. Então eu fico muito grato do convite, espero que os ouvintes dessa região toda aí possam aproveitar esse momento para realmente pensar na saúde, pensar em viver com melhor qualidade de vida e pensar em viver muito tempo, se Deus quiser, com toda a sua família. Muito bem. Para a gente iniciar, como é que anda essa procura, então, doutor Breno? Como eu falava, eu até disse brincando aqui, mas é uma realidade. O homem, ele é arredio, ele é avesso a médico. Quando fala de médico, ele diz logo, eu não vou, para que eu vou para médico? Eu vou atrás de doença. Enfim, então, como tentar num mês como esse conscientizar esse homem, né, que é importante justamente cuidar da saúde, né, como um todo. O motivo de estar aqui é um motivo que ainda não aconteceu naturalmente nas famílias. O homem ainda perde muito tempo para se cuidar. O homem realmente deixa muito a desejar no seu cuidado. Não é à toa quando a gente pega assim, quem morre mais e quem morre menos. O homem, logicamente, morre mais, e ele morre 7 anos mais cedo. Ou seja, quando a gente olha para o mundo e vê que tem tantas mulheres a mais do que os homens, não é que elas nasceram mais que os homens, é que o homem morreu muito e principalmente morre 7 anos a menos, então a mulher acaba vivendo mais que ele, e dá essa impressão de ter mais mulheres, ter nascido no mundo, quando na verdade nascem mais homens. Então, a gente precisa estar aqui, o tempo todo, a gente precisa estar aqui buscando esse momento, sabe, Tony? Porque é importante sempre buscar essa informação. O que acontece no homem é uma coisa clássica, ele só sai para ir para um médico se ele não puder ir trabalhar. Se ele conseguir trabalhar, ele toma um remédio ali, ele vai levando para frente, se a coisa for uma coisinha leve, ele vai levando e ele vai trabalhar. Ele vai mascarando o problema até onde ele pode. Ele aprendeu que ele tem que sustentar a família. Então ele tem que largar tudo, abandonar tudo, deixar ele por último para poder sustentar essa família. Só que ele esquece que na hora que ele adoece, quem sustenta? Pois é. E às vezes ele guarda ali muito tempo, vai segurando aquela coisa toda. Hoje mesmo eu acabei de atender um paciente que não sentia nada, aquela história de pra que ir no médico, não sinto nada. E aí quando ele veio sentir, foi já prendendo a urina e tendo que colocar uma sonda, já chegou com a sonda no canal. Imagine uma borracha dentro do pênis o tempo todo ali, mexendo, machucando. E aí ele vem para um negócio desse, pensando que realmente não tinha nada. E a doença já estava guardada há muitos anos ali, esperando só o momento, como um clima quente que a gente está vivendo agora, que é um grande desencadeador de realmente crises prostáticas, urinárias, né? Pelo calor que a gente vive. Então, você veja que ele iria por 100 anos sem ir no médico se Deus permitisse isso. Só que não é Deus que causa ou deixa de causar, como ele disse assim. Na verdade, a gente vai criando nossos processos porque Jesus já falou, faz por ti que eu te ajudarei. E o que é que o homem tem feito por ele? Pois é, isso é uma grande verdade. Eu acho que é importante trazer essa reflexão, né, doutor Breno? Eu acho que só falar que existe a doença, que existe o tratamento, é importante, mas acho que mais importante do que isso é a mensagem que fica. E é justamente essa mensagem que ela entra na cabeça do homem, principalmente, para aquela sementinha, para ver se ela
floresce, né? Para ver se ela germina e consegue colocar um pouquinho mais de discernimento, né? No homem. E ainda mesmo com um tempo mais evoluído que nós estamos tendo, ainda muitas pessoas com esse tipo de cabeça, de mentalidade de que não vai para médico, né? Que só vai mesmo nas últimas. E aí tem um dado interessante, né? Que geralmente quem é que leva a mulher, né? Com certeza. A mulher é quem vai levar, né? Exatamente por isso, porque a mulher ela é muito mais detalhista, ela se cuida muito melhor, ela aprendeu desde cedo a fazer seu preventivo, né? Seu exame de Papa Nicolau, e a partir dali ela entendeu que precisa ir ao médico. O exame do Papa Nicolau nem se compara com o exame da próstata, é muito mais desconfortável, muito mais incômodo. E a mulher sofre muito mais, mas ela não deixa de fazer. Ao contrário disso, o homem, ele faz um drama em relação a esse exame, todo mundo brinca um pouco, aquela história da piada e não sei o quê, que é importante para relaxar um pouco e descontrair. Mas, assim, às vezes isso bloqueia muito o homem a estar lá dentro. E, de certa maneira, o que a gente vê é que a dificuldade muito maior do homem é de entender que, em algum momento, ele vai deixar aquela família. Em algum momento ele não vai mais participar das festas de fim de ano, em algum momento ele de repente não vai estar presente em um aniversário de uma pessoa importante dele, porque de repente ele está com uma doença ali que não tem solução. E a gente sabe que se ele cuidasse, ele estaria vivo junto com essa pessoa. E aí imagine aquelas pessoas que perderam alguém. Exatamente. Que perdeu um pai, que perdeu um irmão, que perdeu um primo, um tio. Imagine quantas pessoas não têm sofrido aí a doença e sabendo que eventualmente você poderia até ter eliminado aquilo da sua vida. Agora mesmo um paciente veio por uma inflamação prostática. A gente tratou a inflamação prostática, ele estava muito preocupado com a próstata, mas na verdade a próstata que dá sintoma não é câncer na maioria das vezes. Esse paciente que chegou sem urinar, que colocou a sonda, aquele que vem com ela queimando, aquele que já urinou um sangue, aquele que acorda mais à noite, esse cara na maioria das vezes não tem câncer. O câncer não dá nada. Quando ele vem dar alguma coisa, é uma dor nas costas, que ele acha que é do trabalho, do peso, da posição, da cama, do colchão, ele bota a culpa em tudo. Mas nunca ele vai pensar que é uma próstata invadindo a coluna dele e uma doença já em fase já de metástase. Então, o que faz o homem se confundir muito é que ele espera sentir alguma coisa. E as doenças, de uma forma geral, da próstata não fazem isso. Então, como eu estava dizendo, o paciente chegou lá por uma inflamação, uma infecção. A gente cuidou da inflamação prostática, mas a gente tem uma rotina de quando ele chega lá, dar uma olhada como um todo. Então, a gente olha a pressão, vê como é que está a parte de o pulmão, o coração, vê a parte de rins. E no rim a gente detectou um nódulo, um caroço no rim bem pequeno. Um caroço aí que estava em 2 centímetros, que não se sente nada disso. E aí, por esse caroço, a gente fez a cirurgia, retirou e curou um câncer que, com certeza, daqui a um ano ele não estaria mais vivo. Então, você, às vezes, numa oportunidade dessa, você está permitindo que o cara possa viver um grande tempo ao lado da sua família. E quantos homens aí não se perdem no meio do caminho? Quantos daqueles não deixaram de estar ao lado das suas pessoas queridas porque não deixou de fazer um exame? É interessante, a mulher, né? Além do maior número hoje, nós temos, o doutor falando sobre, tem mais mulheres no mundo do que homens, a gente tem um dado aqui nosso, né? Nós temos quase 5 mil mulheres a mais na população do Serra Talhadense. Foi divulgado, inclusive, pela rede social da prefeitura. São 48 mil e alguma coisa de mulheres e 43 mil homens. Então nós temos mais mulheres do que homem, e está explicado porque o homem é aquele camarada que não gosta muito de se ajudar, né? Eu até vou aproveitar esse dado da Secretaria da Saúde daqui para te dizer assim, para o ouvinte ficar um pouco atento. Que fase o homem morre mais? O homem morre mais dos 20 aos 40 anos de idade. Não é lá na frente com mais idade, ele morre muito cedo. E o que é que mata o homem aqui muito cedo? É só você olhar como é que tá o trânsito. É só você ver as pessoas beberem. Nós tivemos hoje uma morte aí, sexta-feira passada, né? Paciente jovem, exatamente. 34 anos de idade, né? A maioria dos acidentes são as pessoas que estão aí. E eu entendo perfeitamente um mototaxista que sustenta a sua casa querer fazer várias entregas ao mesmo tempo e correr e fazer. Mas ele, às vezes, coloca em risco a vida dele por alguns segundos a mais, né? Então ele de repente ultrapassa um semáforo, ou eventualmente cruza uma pessoa pela direita, ou então entra de qualquer jeito numa via. Eu fico impressionado aqui, a maioria das vezes que você está indo na rua, as pessoas que vêm de moto, eles entram pelo cantinho como se pudesse entrar.
Não tem que parar para ver aquilo. E às vezes um caminhão tá vindo ali mais próximo ao canto da rua e pega ele. E aí, quantas e quantos homens não morreram de moto depois que passaram um dia no bar e foram para casa, ou eventualmente pegaram uma estrada num local mais escuro, ou eventualmente tiveram uma briga no bar, ou é aquela coisa de uma confusão que tem entre vizinhos. Então, a cada 5 mortes na faixa etária de 20 a 40 anos, 4 são homens e 1 é uma mulher. Por isso que também o homem perde a vida muito cedo. Aí você pega essa mulher muito jovem, que vai cuidar da sua família pelo resto da vida sem esse homem do lado, sabendo que ele poderia ter evitado isso por ter cuidados, precauções, né? Precauções básicas que poderiam fazer a vida dele estar aqui presente da família, né? É verdade. Doutor Breno, até para a gente aproveitar, o senhor falou um dado bem interessante sobre a questão do câncer de próstata, que geralmente ele não apresenta dor, né? O paciente não vai sentir nada. Por isso que é importante fazer ir, né, regularmente ao urologista, né? Igualmente a mulher tem que ir todos os anos na ginecologista, o homem deveria também ter essa mesma prática, né, para poder então conseguir rastrear algo de errado o quanto cedo, né, antes. Se a gente pensar que antigamente a gente pensava que a genética era o ponto mais importante do mundo, que se eu fizesse o projeto Genoma, descobrir todos os genes que temos, vamos manipular o gene e a pessoa não teria doenças. Isso caiu por terra, tanto é que o projeto nem ficou tão importante para o mundo. O que se descobre agora é que a genética é por volta de 10% dos nossos problemas. Só que quase 90% dos problemas é a alimentação que a gente come, é o estresse do dia a dia, a correria, o trabalho, é de repente a falta de atividade física que hoje em dia está realmente dificultando a vida de muita gente. Mas basicamente, hoje a gente tem uma alimentação que industrializou. Você hoje, para encontrar alguém que quer trabalhar numa zona rural, que quer trabalhar numa roça ali, que quer plantar e viver daquilo lá, hoje em dia é uma raridade. A maioria das pessoas vieram para a cidade. Os filhos dos agricultores já não querem mais trabalhar na roça. E também não se tem estímulo ali para que ele continue empenhado em trabalhar essa alimentação saudável. Então, sobra para a indústria fazer a maioria dos alimentos. Desde que a gente industrializou o processo, as ações são industrializadas, o gado é confinado, tudo isso favorece uma série de infecções e inflamações nesses animais e nos alimentos. E o controle de agrotóxico é zero, assim, a gente não tem um verdadeiro controle das coisas, nem na parte de vigilância sanitária é meio complexo, porque é muito local para se visitar com poucos profissionais que se tem concursados para essas áreas. Então você pega tudo isso, junto com o estresse, junto com o sedentarismo, junto com a alimentação irregular, com o excesso de massas, porque disseram um dia que gordura fazia mal, todo mundo foi comer massa e açúcar. E aí você vê hoje porque que as pessoas estão tendo câncer muito cedo. Se falava que, não, vamos fazer exame de próstata depois dos 50. Na maioria das vezes, hoje em dia, a gente fala 45 porque os homens são mestiços no Brasil, ninguém é raça pura. Então, quem tem raça negra junto tem que fazer mais cedo. E hoje a gente já fala assim, cara, vamos começar ali aos 40. Porque aos 40 eu já vou tratando os fatores que fazem tua próstata adoecer. Um estresse muito grande que a gente pode controlar, ajudar a ajustar algumas coisas, uma obesidade que já está ali começando a dizer que a alimentação não está indo tão regular. Mas não se engane que a maioria das pessoas hoje não estão ficando tão obesas assim pela alimentação. Elas estão ficando obesas por causa da intoxicação desses alimentos que são cheios de substâncias que nos fazem muito mal. E às vezes vendido como um alimento extremamente saudável. Então, hoje as pessoas não estão conseguindo mais manter seu peso porque eu tinha, na minha infância ali, eu via pessoas comerem pratos e pratos e serem muito magras. Então não é o excesso de comida. É uma comida que nos inflama e nos adoece, que está realmente fazendo isso. E ao mesmo tempo está mexendo nesses genes que fazem o câncer de mama ser o principal câncer na mulher e o câncer de próstata ser o principal câncer no homem. Só que o câncer de próstata é muito mais comum. Por quê? Porque ele atua 1 a cada 6 homens, enquanto na mulher é 1 a cada 8 mulheres. Então, você vê que é uma doença que a gente tem menos homem e o câncer dá mais nele, e você vai associando muito a esse estilo de vida e ao dia a dia. É interessante. E para quem não sabe, doutor Breno também é nutrólogo, viu, gente? Então, fala com muita propriedade nessa questão também de alimentação. Deixa eu aproveitar aqui, tem algumas pessoas fazendo perguntas, né? E aí acabam fazendo perguntas sem ser voltadas só para a questão do homem. E é importante aproveitar que é uma coisa que eu aprendi com o próprio doutor Breno, né? Disse, olha, o urologista não é só para homem não, viu? É para mulher também, porque tem uns casos
também aí que envolve a questão dos rins, né? A questão renal também. Olha, pergunta para o doutor, quem tem a urina com muito mau cheiro e fica com a massa impregnada no vaso sanitário, o que é e se tem cura, né? Tem um ouvinte colocando aqui. Excelente pergunta. Na verdade, se a gente imaginar que a urina ela serve para te eliminar as substâncias que iriam te adoecer, tudo aquilo que você comeu que não faz bem vai sair nessa urina. Se tem muita massa nessa urina e se tem um odor forte, pode ser que seja muita coisa que está te fazendo mal do que você come. E também você já pode estar tendo alguns sinais de doenças aí. Uma seria uma infecção, eventualmente, da urina, que se for homem é pouco comum, normalmente é mais alimentar, mas se for mulher, a mulher tem mais chance de ter infecção urinária. Então, vale a pena fazer uma avaliação dessa parte urinária, alguns exames para ver se isso é mais para infecção ou se de repente essas massas podem ser eventualmente um cara que está começando a virar diabético ou eventualmente um ácido úrico que está muito alto. São taxas que podem contribuir nisso. A urina, ela para quem acha que é bobagem um exame de urina, né, é ledo engano, porque você vê tem os cristais de ácido úrico que identifica lá na urina, essa questão se está com mais sangue ou não, né? Então, assim, é um exame que muita gente, exame de urina é besteira. Não é besteira, viu, gente? O médico pede porque sabe realmente o que vai aparecer ali. É um exame que custa R$5, R$10. Exatamente. E dá uma informação extremamente importante. E assim, quando a gente fala de prevenção, um exame de urina, de repente uma avaliação desses rins, do ultrassom, o estudo dessa próstata, ou seja, tudo isso faz sentido quando a gente pensa em uma investigação dessa. Exatamente. Mas a grande maioria das pessoas hoje, o metabolismo é muito, muito, muito doente. Estamos intoxicados pelo mundo artificial, digamos assim. Tá difícil, viu, com esse mundo aí, com essa indústria alimentícia, né? Tá bem complicado mesmo. Outro ouvinte tá dizendo o seguinte: eu fiz um exame e mostrou que tem uma pedra nos rins. Não estou sentindo nada, né? Mas estou com medo de começar a sentir a dor. O que devo fazer, né? O médico não passou nenhuma medicação. Ela até mandou aqui uma conclusão, um cálculo de 0,4 centímetros no rim direito, tal. Ela até colocou aqui. É até interessante que o doutor coloque. Perfeito. Sobre essa questão de não sentir nada, né? Tem um cálculo ali. O cálculo, quando ele está dentro do rim, você não sente absolutamente nada. É uma imagem que está ali quietinha esperando um dia acontecer algo. Então, no momento que ele se desloca e começa a descer para a bexiga, aí sim as crises vão vir. Mas esse cálculo normalmente se forma por causa de um excesso de coisas que teu rim está tendo que eliminar. Aquilo lá tem tanta quantidade que às vezes eles se juntam ali dentro do rim e precipita formando um cálculo. Então, a origem desses cálculos, na sua grande maioria, são cálculos de cálcio, mas não é porque você come cálcio. Ao contrário disso, quando você faz uma dieta que tira muito cálcio, você forma mais cálculos, porque ele vive em equilíbrio com o oxalato, que é uma substância que tem lá dentro. Então, essa história assim, vou tirar tudo de cálcio da dieta, ou então vou comer cálcio demais, tudo isso é problema. O grande detalhe é você ter um equilíbrio na quantidade. Tudo é o equilíbrio, né, doutor? Tudo parte disso aí, né? É porque, assim, quando a gente fala assim, então me passa aqui um remédio, vamos supor, né? Que a pessoa fala assim, tá, eu vou passar um remédio. Mas como é que eu sei teu exame, como é que estão tuas taxas, se esse remédio vale a pena ser feito ou não? De repente, para quem tem muito cálcio ser eliminado, às vezes a vitamina D ajuda. Só que se a tua taxa de vitamina D já estiver muito alta, pode ser que isso atrapalhe. Então, é muito personalizado. Hoje em dia tem que olhar muitos detalhes. Antigamente se permitia você passar um remédio para muita gente igual, porque eventualmente não tinha tanto avanço da medicina, a gente não conseguia personalizar tantas coisas, não tinha tanto médico para ajudar. Mas hoje que você consegue entender o ser humano perfeitamente e consegue entender onde ele tem risco ou não. Hoje, quando um homem de 40 anos vai no consultório, eu sei, com os exames, ver coisas daqui a 5 ou 10 anos que podem acontecer na saúde dele. Então, é um privilégio que a gente tem de encontrar as coisas num momento tão bom. Para esse cara, no futuro, não ter as principais doenças do adulto, que é a hipertensão e diabetes. Quantas pessoas aí não estão hipertensos e diabéticos? Só que o grande detalhe, quando a gente fala de obesidade, você olhando a pessoa, você vai saber se ela está acima do peso, né? Como é que sabe se está hipertenso ou diabético? Só olhando. É difícil, ou seja, não tem como, né? Exato, ou seja, a pessoa que está com sobrepeso, ela já está incomodada, já está buscando alguma ajuda, melhoria, e os que estão hipertensos e diabéticos, muitas vezes não estão fazendo nada, achando que está ótimo. E um grande detalhe da diabetes não controlada é que ela deixa a pessoa magrinha. Aí a pessoa se acha que está muito bem, porque está magrinha, não está acima do peso. Na verdade, é a doença consumindo a pessoa e deixando ela bem magra. E aí ela acha que está com a saúde inteira. É verdade, quando vai ver lá, as taxas são realmente muito... Eu já vi algumas pessoas que são diabéticas
e que estavam até cheinhas, né? E daqui quando descobriu mesmo e ela tá ali um pouco, não tá controlada, tem um emagrecimento, né? Bem considerável, que o camarada olha assim, rapaz, tá fazendo regime? Ele diz, rapaz, não tô fazendo regime nenhum. Continua comendo do mesmo jeito, mas o baixo peso, ele é bem nítido, né? Então, tem que ter cuidado também com essa magreza aí, não é sinônimo de saúde, não. Perfeito. Por isso que, como o doutor colocou, eu acho que é muito importante isso. Não existe uma receita de bolo hoje em dia para medicina, gente. Não é a mesma receita que serve para mim, não serve para você que está me ouvindo agora. Então é um diagnóstico individualizado. Então você vai no profissional médico, a gente sempre bate nessa tecla no nosso programa de saúde aos sábados, né? Nada substitui uma visita ao médico para você contar a sua história. Só na anamnese, que é o bate-papo, a conversa que você tem com o médico já descobre um bocado de coisa que vai te ajudar, né? E os exames são complementares a tudo isso. Então é importante, né? Não vai pegar a receitinha do teu vizinho, né? Para dizer, não, ele tomou lá um remédio e ficou bom, né? Ou então vai na farmácia e diz assim, ei, qual é o remédio que é bom para dor, né? Dor em tal local, local. Então é aquela história que a gente no início do programa, você vai empurrando o problema até quando não tiver mais jeito, né, doutor? Eu acho até que nesses 10 anos de programa, ouvindo tanto colega aqui, você já tá com o curso quase formado de medicina. Tá vendo aí? Mas graças a Deus aproveitando esse conhecimento dos profissionais, porque é importante colocar dessa maneira por conta disso, né? Eu vejo que muita gente ainda tem a cabeça dura, né? E não quer ajuda, não quer se ajudar, né? Então é muito importante colocar dessa maneira. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para o doutor Breno em áudio, que chegou agora, para a gente liberar aqui. Bom dia, Tony. Pergunta para ele. Minha filha tem um furcinho no rim de nascença e ela tem muita dor de urina. Se é problema do rim ou se pode ser outra coisa. Não sei se deu para o doutor entender. Eu não entendi o que é que ela tem de nascença. Deixa eu ver aqui se dá para ouvir de novo. Bom dia, Tony. Pergunta para ele. Minha filha tem um furcinho no rim de nascença. Não deu para entender essa palavra. Acho que ela tem alguma coisinha de nascença, isso, né? E tá tendo muita infecção de urina. Isso, exatamente. Vou pegar aqui, eu acredito que seja uma criança, pelo que ela falou, né? Que desde criança tem infecções de urina. Infecção de urina em homens ou mulheres, ou seja, meninos ou meninas, todas as infecções de urinas devem ser investigadas. Por quê? É nessa fase da criança que a gente tem duas doenças que sempre devem ser investigadas. Uma delas é um refluxo de urina que vem da bexiga. Também existe refluxo nessa área? Refluxo, não só aquele refluxo que a gente sente quando come, aquela queimação, né? Que sente aqui no peito quando come alguma coisa, mas tem esse refluxo na bexiga. Então, o normal é o rim mandar a urina para a bexiga e da bexiga sair. Mas às vezes a bexiga faz a urina voltar de novo e ter problemas lá dentro. E outro problema que deve ser investigado é se a criança tem uma malformação dentro desse rim. Porque o canal do rim, ele vem da bexiga e cola no rim. Então esse canal, ele nasce na bexiga e vai colar no rim. Às vezes essa soldagem entre um e outro tem alguma deficiência e fica um pouco estreitado. Então o rim fica sempre um pouco inchado, guardando urina, e às vezes é uma causa de urina. E lógico, na maioria das vezes hoje, o que eu tenho mais visto crianças com infecções urinárias é muito o componente de intestino preso. Tem que ficar muito atento, principalmente meninas com intestino preso, já que as mulheres têm mais constipação, porque às vezes esse é um dos motivos da infecção de urina, não por questão de limpeza, mas porque essas bactérias ficam mais ali na região da bexiga e conseguem às vezes fazer infecções. Então, tratando a constipação, a infecção, o intestino ruim dessas crianças, elas melhoram muito. Estão até perguntando aqui, o doutor atende criança? A urologia é uma especialidade bem ampla. Ela atende tanto meninos quanto meninas, adultos, tanto homens como mulheres, e idosos também nas mesmas classes. Por quê? A gente trata os problemas urinários. Então tem as pessoas que têm infecções, tem as pessoas que perdem urina, tem as pessoas que têm malformações, tem pessoas que têm cálculo nos rins, tem pessoas que têm malformação do rim ou da bexiga, que a gente precisa fazer ajustes, esses refluxos de urina, tudo isso é tratado por nós. Inclusive as mulheres que perdem muito urina depois de uma certa idade, já tiveram partos ou envelheceram e tem perca de urina, quando tosse, espirra, ou eventualmente até molha um pouco a roupa. E a gente também trata isso nas mulheres. E nas crianças, digamos assim, a gente trata a parte de fimose, a parte de
O testículo, quando não está na bolsinha da criança, também é um dos problemas de fertilidade no futuro, né? E o homem adulto, a gente tem praticamente tudo que se relaciona ao homem, a gente consegue cuidar. Tem um ouvinte aqui, a primeira pergunta de um homem, viu, chegando aqui. Ele disse: eu sinto muita dor no pé da barriga. Procuro médico se tem a ver com próstata. Eu acho que é até interessante, antes da gente fechar aqui a entrevista, a gente falar sobre isso, a incidência de casos de câncer de próstata aqui na região, doutor Breno, e também essa questão de sintomas. Eu acho que muita gente fica ligado muito nisso. Então, parabenizar aqui, primeiro o homem que manda pergunta, é outro problema que nós temos, né? Os homens não gostam muito de entrar nesse assunto. Que bom que o homem está ouvindo isso, né? Porque às vezes eles não têm tempo para nada, só para trabalho, né? Então, parabéns por estar aqui, por estar ouvindo, por estar se informando. E na verdade, quando a gente fala assim de problemas de urina, a grande maioria, assim, a mulher já tem um lado mais complexo. Quando a mulher tem uma dor no pé da barriga, a gente pensa que pode ser ginecológico o problema, pode ser urinário, pode ser intestinal, isso aí é bem frequente. Já o homem não tem tanto problema de intestino quanto a mulher. O homem também não tem nada ginecológico ali dentro. Então, acaba sendo muitas vezes o quadro urinário mesmo do homem. E aí o seguinte, o homem, de certa forma, depois dos 40 anos, a grande parte dos problemas urinários não são como o da mulher, que é uma infecçãozinha de urina que veio ali do canal, porque o canal da mulher é curtinho, do homem é longo. Então o homem não tem infecção urinária fácil. O que ele na maioria vai ter é uma prostatite. Ou seja, a próstata pode dar 3 problemas. Ela pode dar um câncer, que é o que a gente sempre vem discutir aqui, que não dá sintoma nenhum. Ela pode dar um aumento com a idade, que vai ser aquela história dele ter dificuldade para urinar depois de um certo tempo. E ele dá a prostatite, que é quando ele tem ardência, desconforto, dor na região do pé da barriga, acorda mais vezes à noite, ou então urina e tem aquela sensação que não esvaziou. Na grande maioria das vezes, isso são quadros infecciosos da próstata. A cada 4 homens que vão no consultório, 1 tem prostatite. Então é muito frequente, ou seja, quase sempre a gente tem casos de prostatite frequentemente sendo tratados no consultório, que é quando o homem tem sintoma, que é quando ele se incomoda e vai lá procurar. Mas o problema é que a gente ainda tem muito homem que não sente nada, que não chega lá para dizer assim: doutor, eu vim aqui só para saber se está tudo bem. Esse é uma raridade. É difícil achar esse, né, doutor? Essa é uma raridade. Muito bem. Eu queria agradecer, doutor Breno, pela sua vinda aqui, né, para bater esse papo, né? São quase aí 30 minutos de conversa, muito bom, muito proveitoso, e eu tenho certeza que as pessoas vão entender, né, que a saúde como um todo, ela é muito importante, né? O homem não pode só pensar no trabalho, de que não pode parar, mas ele tem que pensar na saúde dele mesmo, como o próprio doutor colocou. Tem outros ouvintes aqui que fizeram pergunta, acho que uma pessoa disse: Tony, faça essa minha pergunta. Então vai ser a última aqui, antes do doutor Breno se despedir. Olha, a Pento de Morante disse que fez exame, deu pedras nos rins, de vez em quando sente dor nas costas, né? Então está começando a sentir, então, problemas relacionados a isso. Doutor, sempre é questão de pedra nos rins, sempre vai para cirurgia ou consegue, então, resolver com algum tipo de tratamento? Eu acho que a primeira coisa é a gente conseguir diferenciar se essa dor é do rim ou da coluna. Como é que diferencia? De forma bem simples. A dor do rim é uma dor, como se fosse uma coisa de uma hora para outra, súbita. Ela vem muito forte e fica indo e voltando, até que desaparece. A dor de coluna costuma ser uma dor mais lenta, mas vem gradualmente, você vai sentindo cada vez um pouco mais incomodado. Ela é constante, ela não fica nessa história de ficar indo e voltando, ela vai constantemente, normalmente queimando, enquanto a do rim é uma cólica. Outra diferença que é importante é que a pessoa que tem cólica de rins, ela não para quieta. E quem tem problema de coluna não quer nem que mexa nele para não doer. Então, se a pessoa travou e está ali quieta e não quer que ninguém mexa, muito provavelmente isso é coluna. Mas se é aquela pessoa inquieta que nada para, até para ela sentar ali para a gente examinar, é difícil, às vezes, que ela fica muito inquieta. Isso é rim. Toda vez que a gente fala de problema de rim, a grande maioria das vezes é cálculo. Cálculos até 4 milímetros, a maioria deles conseguem ser eliminados com tratamento. Acima de 4 milímetros, e eu estou falando assim, que é metade de um grão de arroz. Então, para você ver como o canal é fininho, 4 milímetros é menos da metade de um grão de arroz. Cálculos até esse tamanho, o remédio resolve, alimentação, ajustes, hidratação, a gente consegue ajudar. Passou de 5 milímetros, costuma ser, na maioria das vezes, cirúrgico.
ou quando ele der, se prende, ou eventualmente a gente vai lá no rim e trata também. E aí os cálculos podem chegar a tamanhos muito grandes. Então, todo mundo que tem cálculo, o que é que tem que ficar atento? Se você tem cálculo ou tem cisto no rim, isso significa que provavelmente teu metabolismo ali não é muito favorável e você provavelmente vai ser um hipertenso. É uma associação muito grande ou tem maior risco de diabetes. Então, toda vez que eu vejo alguém com cálculo, eu já vou cuidando de rins para poder também cuidar da sua possibilidade de ser diabético e hipertenso. Então, é um alerta para a gente quando a gente forma cálculo no rim. É um grande... É como se eu dissesse assim, daqui a 5 anos tu vai ser hipertenso ou diabético. Começa a cuidar agora. Então, é uma grande oportunidade quem descobre um cálculo de evitar lá na frente uma doença. Muito bem. Doutor Breno, meu querido, muito obrigado. Deus abençoe e continue fazendo essa medicina voltada justamente para a qualidade de vida das pessoas. Eu tenho visto muito suas postagens e focando justamente nisso, né? Na questão do bem-estar, né? Na preservação da família, de que uma pessoa com saúde, ela consegue aproveitar mais momentos com a família. Então isso é muito importante e muito obrigado por ter tirado aí um tempinho, né? Dessa correria, né? Das atribuições como médico, não são poucas, são muitas, né? Mas eu quero lhe agradecer demais e dizer que as portas aqui da nossa emissora estão sempre abertas, viu? Eu que lhe agradeço, amigo, e lhe ver sempre é uma felicidade, ainda mais agora que você está aparecendo com o nosso amigo George. Ele chegou dizendo aqui, você tá a cara do doutor George, tá vendo aí? E um cara fantástico, a gente sente muita falta, muita saudade dele aqui. Sente falta também dele. Grande... Ou seja, o que a gente tem que estar sempre atento é que é lógico que a gente tem uma vida de trabalho, de correria, de todo mundo faz suas coisas. Mas provavelmente todo mundo tem alguma coisa que quer deixar para o mundo, né? Que quer deixar para a sua continuidade, seja a sua família, seja uma trajetória na política, ou seja no trabalho, ou seja na profissão, né? Como radialista, por exemplo, como você. Tem que deixar algum legado para as coisas. E eu acho que a gente também tem que se preocupar muito em ajudar pessoas e cuidar de pessoas, né? Eu acho que essa é a função que Jesus sempre mostrou para a gente. Quem serve muito está fazendo um caminho que é muito alinhado com o que ele pensa. Então, esse momento é fundamental. Para mim, isso vai ser sempre essencial. Por mais que eu tenha já a minha vida ali do dia a dia, da correria, a gente tem que parar para cuidar de pessoas, para olhar para pessoas, para poder ajudar. Se isso puder ajudar uma pessoa a já melhorar a sua vida, a gente já ganhou o nosso dia aqui. E é por isso que eu parabenizo muito o trabalho da rádio aqui. E aí eu vou parabenizar todo mundo aqui na nossa rádio, né? A Gemiro, que foi um grande visionário de fazer todo um processo como esse, né? E nossos amigos aí, Bolocha, que sempre está ali do nosso lado, dando apoio, Vivi. Então, só tenho a agradecer a vocês todos, a família toda da rádio aqui, que Deus abençoe a vida de vocês também. Um abraço, doutor Breno. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado aqui pelo carinho e mais uma vez muito obrigado aqui a lembrança aqui, um boné muito bonito aqui da Clínica Vida, onde lá atende o doutor Breno. Quem inclusive quiser procurar o atendimento, ela fica ali na rua Joaquim Godoy, mesmo a rua do Ministério Público, abaixo um pouquinho do Ministério Público, você encontra lá a clínica do doutor Breno. Vamos pro intervalo.